escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenho aqui uma pequena melodia de uma criança quando iniciou sua carreira, que começou cantando: eu tenho um livro bendito, onde está escrito que Deus é amor. Bíblia, tu és o meu livro, meu condutor. Bíblia, tu és o meu guia de muito eterno amor. Bíblia, chegamos a vós através de mais uma oportunidade em falar aqui nas Escrituras. E antes de ler, quero fazendo uma saudação a cada um de vocês que irão ouvir esta programação. Que Deus abençoe ricamente o coração e a vida de cada um. E amém. E quero estar lendo aqui no livro de João, capítulo 16, do versículo 7 até o 8. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Louvado seja Deus, que através desses dois versículos aqui, como citados nas Escrituras, podemos aqui estar introduzindo aqui mais uma oportunidade da palavra de Deus, na qual estaremos ouvindo para nosso elevo espiritual, e que Deus abençoe muitíssimamente no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Você, eu e todos os seres humanos. Ele foi ao limite do seu amor sacrificial até a morte e morte de cruz, a fim de nos comunicar graça por graça para a nossa redenção. Ele, o imaculado Filho de Deus, tomou sobre si o fardo do pecado. Você conhece? Morri na cruz por ti, ó pecador. Nós vamos tentar cantar este parte do hino: na cruz morri por ti, ó pecador. Meu sangue ali verti, provando amarga dor. Na
Na cruz morri por ti, ó pecador. Meu sangue ali verti, provando amarga dor. Na cruz a minha vida pus, do céu por isso vim, das trevas te chamei à luz, que fazes tu por mim. Em vão eu não deixei o trono lá na luz. Em vão não perguntei a glória pela cruz. Por ti deixei o céu, meu lar, fui peregrino a ti. Não queiras, pois, te desculpar, que fazes tu por mim. Muito bom dia, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo mais uma vez superabunde em vossos corações, e mais esse dia, dando-vos força para prosseguirem na jornada, que o vosso entendimento possa crescer, a vossa sabedoria, e possamos todos juntos crescermos na graça, e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, eu havia dito a vocês que um irmão interrogou a respeito da semente da serpente. A semente da serpente, ela tem sido um assunto de debates e demais debates, e causa às vezes um constrangimento nas pessoas de falar desses assuntos, e que na verdade não é um assunto desta época agora, do século XX para cá. É algo que desde o princípio tem se discutido a respeito da semente da serpente ser um ato sexual entre um animal e um ser humano, e aquilo produzir um outro ser humano, um ser humano. Nós encontramos que isto é algo que a Bíblia não dá suporte, porquanto cada espécie deve produzir segundo a sua espécie. Macaco produz macacos, cobras produzem cobras, seres humanos produzem seres humanos. Se houve ali uma mistura carnal, um relacionamento íntimo, como se é ensinado dentro da mensagem de William Branham, é algo que não é escriturístico, nesse sentido. E William Branham misturou crenças, ideias, essas bíblicas, como a teoria de eugenia e racismo, para tentar provar a semente da serpente. Basta nós percebermos que houve uma época ali de tensão racial nos Estados Unidos, e ele chegou a afirmar que os negros eram descendentes da serpente. E assim ele utilizava a Bíblia com seus próprios preconceitos. Veja bem, vocês conhecem na mensagem A Religião Híbrida, ele
não concordava com um casamento de negros com brancos. Mas a Ku Klux Klan, que apoiava o William Branham, ele tinha, na verdade, este ensino, a Ku Klux Klan, que os negros não eram seres humanos. Pouco tempo nós vimos aqui um presidente dizendo que os negros deveriam ser pesados com arroba, né? E não com quilos. Mas, preciosos irmãos, é algo que deve ser pensado e falado, buscar a compreensão sem se exagerar, sem se tornar nervoso, querer defender um sistema. Então, William Branham, ele chegou a afirmar que negros eram descendentes da serpente. E assim ele sempre fez, utilizando a Bíblia com seus próprios preconceitos. E para que haja uma compreensão assim, desde o começo, nós sabemos, vocês que já leram, que já viveram nesse sistema chamado a mensagem, como se a mensagem de arrebatamento, como se a mensagem de salvação fosse agora uma coisa nova, trazida por um homem que eles intitularam de profeta do século XX, e intitularam de tantas coisas que nós citamos, né? De tantos cargos sobre ele, Elias, precursor de segunda vinda, e essas coisas todas. E ele sempre afirmou que ele tinha uma compreensão única da Bíblia e que, na sua visão, ele estava ligado a revelações diretas de Deus. Isto é, as coisas que ele ensinava, ele não pegou de ninguém. Aquilo veio diretamente de Deus para ele, para falar sobre... Ele era um mensageiro da suposta era de Laodiceia, não é? Então ele tinha as relações exclusivas, diretamente de Deus. As suas interpretações das Escrituras, particularmente sobre dois temas, a semente da serpente e o fim dos tempos. Mas nós sabemos, porém, que estas doutrinas, elas vêm sendo divulgadas e tentando se colocar como verdade desde os tempos do início, tempo de Paulo. O próprio Irineu, o qual ele diz que é o mensageiro da era de Esmirna, no segunda era, né? É Éfeso, Esmirna, então Éfeso, Paulo, Irineu e Esmirna. O próprio Irineu, ele combateu essa doutrina ferozmente. Agora, então essa doutrina, como diz que ele recebeu diretamente de Deus, na verdade não é nada do século XX. E essa doutrina, ela é terrível e cruel. Mas como Jesus fez uma promessa que o Espírito Santo viria e nos guiaria em toda a verdade. E o Espírito Santo, ele tem que estar em nossas vidas, em nossas palavras, em nossos atos, para que nós não venhamos a ser enganados. Exatamente isto. E de João capítulo, Jesus fala em João capítulo 16, a respeito de que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele nos colocaria em toda a verdade. Vejamos, João 16, vou começar no verso 7. Convém que eu vá, porque se eu não for,
o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, meus irmãos, o ministério de Jesus não era propriamente para convencer ninguém do mundo, do pecado. Não era. Mas ele diz que quando o Espírito Santo viesse, ele faria este trabalho. Então é um trabalho do Espírito Santo nos guiar em toda a verdade. Não sou eu que guio ninguém na verdade. Eu posso falar aqui, mas quem vai esclarecer, convencer o homem, sou eu. Posso pregar noite e dia e arrumar mistérios e tantas coisas. Porque Jesus disse, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então no verso 12 ele faz uma colocação muito importante para firmar isso que estamos dizendo. O ministério de Jesus não era convencer o homem do pecado. Ele tinha o ministério de anunciar, de trazer, introduzir no mundo o reino de Deus. E ele então diz no verso 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Aí ele faz a afirmação que falamos com vocês. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Repetindo, preste atenção. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Por que Jesus disse isto? Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem nos guiaria nesta verdade? O Espírito Santo. Gente, isso não é difícil de haver uma compreensão. É só você crer no que está escrito. Mas quando será? É quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, quando um homem faz uma afirmação essa, como já citamos, que ele afirmou uma compreensão única da Bíblia e que na sua visão estava ligada a revelações diretas de Deus, suas visões, suas interpretações das Escrituras, particularmente sobre dois temas que já estamos falando sobre a semente da serpente e o fim dos tempos. Mas sabemos, porém, que esses dois temas já estavam ali agitando o povo, prejudicando a fé do povo, levando-os a uma coisa anti-escriturística. Estão vendo? Se a semente da serpente, como querem dizer que ela é física, como essa doutrina ensina, e Irineu combateu ainda no ano 186 depois de Cristo, ele combateu veemente. Então essa doutrina da serpente ensina que a serpente não seria apenas um símbolo do mal ou um animal, mas um ser literal que teria se envolvido em um ato sexual com Eva. Agora isso aqui não é o Liambano que teve essa visão, não. Isso aqui já era ensinado lá no tempo de Irineu, gente. Como ele quer afirmar o mensageiro da era de Esmirna. Era ensinado lá e ele estava combatendo essa coisa. Então, essa doutrina que esse animal, um ser literal, teria se envolvido em um ato sexual com Eva. Mas, se assim fosse, meus irmãos, presta atenção nisso. Analisem de como ela passou pelo dilúvio
Porque a Bíblia nos mostra claramente que 8 pessoas entraram na arca. Noé, a sua esposa, levando seus 3 filhos, formaram 5. E as 3 noras. Então, para justificar tal doutrina, chega a dizer que uma das noras de Noé já entrou grávida na arca. Olha só, hein? Mas isso é falta de entendimento das Escrituras. Olha o que João, no capítulo 8, verso 31 a 44, Jesus nos mostra. João 8, 31 a 44. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela é proclamada. Jesus proclamou a verdade, ele sendo a verdade. Mas ele deixou ao encargo do Espírito Santo nos revelar todas as coisas, conforme já lemos para vós no capítulo 16 de João. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então ele guiará vocês nos meus ensinos, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Se nós analisarmos, se formos crer desta falácia de que a semente da serpente é um ser natural que vive, que nasceu de Eva, de um relacionamento íntimo com a serpente, nós vamos encontrar lá no Novo Testamento Jesus chamando os filhos de Abraão de filhos do diabo. E aí você vai ter que aceitar que Abraão era da semente da serpente. E como vai ficar essa situação? Bom, amanhã a gente continua um pouquinho mais, tá bom? Não vamos ter pressa, para não venhamos falar coisas nossas mesmos, sem bases escriturísticas, e nem acelerar aqui, mas que haja uma perfeita compreensão. E que Deus, o Pai Celestial, que nos enviou o Salvador, Jesus Cristo, que tomou a nossa dívida sobre si, entregou sua vida, derramou seu sangue, que é o sangue de Deus, vos abençoe, não só hoje, mas sempre. E Deus nos dará graça para compreendermos bem esta doutrina, que não é nova, não é de William Branham, ele apenas plagiou mais esta, né? Que Deus os abençoe e vos guie em toda a verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém.